Bem, boa tarde, pessoal. Vamos dar prosseguimento aqui ao projeto de extensão Problematizes, com um quadro no olho do furacão, que é como a gente gosta de chamar por conta de uma provocação do Chico de Oliveira. Hoje a gente vai receber a professora Sandra Vaz, que é professora de Clínica da USP, né, de Serviço Social, quem eu tive o prazer de conhecer em Campinas em 23, num congresso sobre 20 anos, foram... Sim. 20 anos sem Clóvis Moura, né? Foi muito bacana esse evento. O Jackson estava lá também, né? Então, é isso, tá bem? Sem mais delongas, eu vou passar a palavra... Bem-vinda, Sandra, tá? Vou passar a palavra para a Inaê, aí depois você pode começar a responder, tá bom? Inaê, a palavra é com você. Oi, Sandra, tudo bem? Desculpa. Você pode vir só um pouquinho mais para perto desse aparelho, senão o pessoal de casa não vai te ouvir bem. E tenta falar mais alto que você conseguir. Tá. Oi, Sandra. Será que está dando para escutar? Pessoal de casa, vocês são o termômetro. Vocês estão ouvindo aí Inaê falando? Estamos sim. Boa. Sandra, baseado na seção 4.3, eu entendi que ao longo da redemocratização, o PT representou um espaço de articulação importante para a militância negra, conectando as pautas antirracistas com as lutas de classe. Com o tempo, no entanto, o processo de institucionalização dos partidos e o avanço do neoliberalismo provocaram uma grande desmobilização partidária, enfraquecendo os vínculos entre o movimento negro e os projetos coletivos de transformação social. Com a desmobilização partidária, como a desmobilização partidária e o deslocamento da responsabilidade do Estado para a sociedade civil em nome de valores como solidariedade e responsabilidade social, contribuem para enfraquecer a luta antirracista e aprofundar as desigualdades entre brancos e negros, especialmente quando o enfrentamento à questão social decide ter um projeto coletivo e passa a depender de ações pontuais e despolitizadas. Estou nervosa. Essa é a pergunta. Inaê. Obrigada pela pergunta, Inaê. Bom, primeiro que você está certa, né, na sua interpretação, foi isso que eu quis apontar. Só tem uma discordância quando você fala do enfraquecimento da luta antirracista, que na verdade foi o contrário. Ao mesmo tempo em que houve um fortalecimento da luta antirracista que veio se construindo desde lá da ditadura, no processo de redemocratização, o avanço e a ascensão neoliberal, ela vai cooptar essa pauta, as pautas, né, das lutas negras, assim como das lutas feministas, né, e várias outras lutas, para o seu interesse enquanto uma política neoliberal, uma política de mercado. E aí, eu também faço uma discussão nesse mesmo ponto, que vai falar que essas lutas, né, elas vão partir da ideia da diferença, vai ser incorporada no caldo da diferença e diversidade. E isso, do ponto de vista neoliberal, vai se configurar no processo de inclusão, representatividade, debates em torno da pauta do multiculturalismo, debates em torno do empreendedorismo e outras propostas que têm esse caráter neoliberal, que veio puxada pelo Banco Mundial, né, e que está colocada hoje. Então, houve uma aceitação, mas muito em função de um interesse de mercado. Ao mesmo tempo, se a gente olhar para essa reorganização do movimento negro na ditadura, houve um avanço da sua luta, da sua organização, e também um reconhecimento das suas pautas, né? Conquistas, inclusive. Mas essas conquistas, elas vêm cercadas por essas contradições, né? E vão se colocar muito nesse campo, né, que, do ponto de vista de pensar as lutas, é o que o Marcelo Braz, que eu trago no debate, que ele vai falar do deslocamento das lutas no âmbito da produção para a reprodução, que aí ela vai se tornar cada vez mais uma luta
por direitos, mas muito naquele lugar do direito do consumidor, né? Porque o neoliberalismo ele também vai fazer, né, pela ascensão ideológica antimarxista, antipartidária, né, um processo de responsabilização das pessoas pelos problemas e pelas desigualdades. Então, isso vai fazer com que as pessoas elas vão se colocando cada vez mais antipartido, anti-luta, anti-reivindicações do Estado, e uma luta cada vez mais individualista, uma luta por um acesso, né, aí ao mercado, e que é um pouco desse desafio que a gente está vivenciando hoje, né, se a gente pensar não só as lutas negras, mas as lutas em geral. Então, é um pouco desse contexto, e isso foi muito assim, agravado com o neoliberalismo. E o que eu estou mostrando nesse ponto é como que isso se desencadeou no PT, que é, né, o seu projeto democrático popular, a institucionalização, os acordos e a articulação que o projeto do PT vai fazendo com os pequenos empreendedores, os microempresários, né, que é o que eles vão trazendo lá nos seus programas e que vai desencadear esses grandes acordos que marcou aí a trajetória do PT também. De um ponto de vista, né, geral, teve avanços, teve conquista, mas também teve aí uma série de contradições, né, que está colocado nisso. Respondi. Excelente. Acho melhor vir para cá para garantir que o pessoal de casa consiga ouvir, tá bom? Obrigado, Maria. Boa tarde. Então, embora o Brasil tenha adotado o sistema de cotas nas universidades públicas, as críticas que a classe média branca faz a esse sistema é também uma estratégia para impedir que o negro alcance patamares privilegiados e assim manter a hierarquização da classe trabalhadora. Então, podemos dizer que as cotas raciais são uma vitória, pois representam um avanço no acesso de pessoas negras à educação e aos empregos públicos, ou uma limitação, porque sozinhas não destroem racismo e podem ser usadas para maquiar a desigualdade dentro da estrutura racista. Então, sem dúvida, é um avanço, né? É inegável, eu acho que a gente vê hoje as expressões desse avanço no sentido de modificar a característica das universidades, né? E não só de pensar pessoas dentro da universidade, mas como a universidade vai funcionar mediante essa inserção da população negra, mulheres, indígenas, quilombolas, né, o que a gente chama de uma universidade cada vez mais enegrecida. E as cotas, ela teve uma função muito importante. E aí, entrando na questão anterior, porque é justamente uma proposta que ela entra nesse campo, né, da contradição, porque ela vem, né, do ponto de vista de uma proposta encabeçada, né, a partir de relações aí internacionais, relações no campo mais neoliberal, né? Ela vem, inclusive, muito enfocada na perspectiva das organizações estadunidenses, que aí vão trazer um debate, um diálogo, uma articulação com o movimento negro no Brasil, que vai encampando aí a importância de reivindicação das cotas raciais. Mas, né, isso é do ponto de vista da gente pensar a sua caracterização, a forma como isso foi reivindicado, porque isso é uma pauta histórica do Brasil. Né? E lá na minha tese, vocês não devem ter lido, mas o capítulo 2 aponta justamente as lutas negras na década de 40, muito protagonizada por Abdias do Nascimento, o Partido Trabalhista, a militância negra, né, nesses partidos, o Partido Trabalhista, e que reivindicavam direitos, né, do ponto de vista de pensar a Constituição, a Constituinte, e ali já existia uma reivindicação. Só que ela vai se materializando conforme esse debate também das ações afirmativas
vai sendo acumulado, né? Tanto do ponto de vista dos Estados Unidos e como que isso chega no Brasil, né? Então, ele chega nesse bojo de contradições, mas, sem dúvida, é um avanço, né? Porque, do ponto de vista da gente pensar a questão democrática no Brasil, a questão do acesso ao ensino, vocês devem ter visto lá no item 3.2, né? Que o Carlos Fazenbaum ele vai cruzar os dados, que é justamente da questão do trabalho com o acesso ao ensino, e vai mostrar que esses dados, né, apontam para um patamar de desigualdade que vai estar colocado na realidade da população negra. E ele, né, ali também quero destacar que os estudos do Carlos Fazenbaum e do Nelson do Vale Silva, nesse livro que eu utilizei, foi um dos estudos pioneiros para se pensar as desigualdades socio-raciais no país, né? Então, com base nesse acúmulo, vai também se havendo um acúmulo na reivindicação sobre as ações afirmativas. E as cotas raciais, elas entram nesse conjunto de reivindicações para se pensar a política de ação afirmativa. Eu diria que não só as cotas no ensino, mas também no trabalho, elas são necessárias, elas são importantes, porque elas modificam a configuração, e ao se modificar a configuração, elas modificam a estrutura também, né? O Clóvis Moura tem um livro, não sei se vai dar tempo de falar sobre isso, mas rapidamente, o livro Sociologia do Negro Brasileiro, ele vai mostrar como esse projeto, né, que é um projeto do branqueamento, né, que a gente pode entender também como a reatualização da eugenia, ele vai mostrar como que isso vai se configurando no século XXI. E havia preocupações, inclusive colocadas em rede nacional, em políticas de Estado, né, para conter, porque a preocupação da burguesia lá, né, nesse período de redemocratização, também era uma preocupação voltada para o aumento da população negra, indígena, né, do ponto de vista de pensar a configuração nacional, né, a autodeclaração, e como que esse aumento, né, em detrimento da população branca poderia também ameaçar o lugar de privilégio, né, um lugar de acesso. Então, havia ali propostas de políticas para conter esse aumento, né? E, obviamente, que essas políticas são políticas eugenistas. Um exemplo disso é o alto índice de esterilização às mulheres negras e nordestinas que existia no final dos anos 80 e no início dos anos 90. Inclusive, que foi uma das pautas principais para a luta do movimento de mulheres negras no Brasil, né? Então, isso tem a ver também com essas disputas de projetos e as estratégias que vão sendo colocadas para enfrentar. Então, sem dúvida, é importante. Valeu, Maria. Excelente. Jackson, você pode vir aqui para frente? Sei que você fala alto, mas acho que não vi, para a galera poder ouvir. Olá. Jackson, antes de você começar, todo mundo que for falar, se apresenta para a Sandra, por favor, fala sobre economia, sobre curso que se for, tá? Vai lá. Então, Sandra, eu sou o Jackson, a gente já teve a oportunidade de conhecer lá no seminário, né? Eu sou aluno da graduação aqui da economia, né? E eu gostei bastante de algumas questões que estavam na seção 3.2, né? Então, eu elaborei uma pergunta para você, baseado nessa seção. Então, o seguinte, nessa seção, né, 3.2 da sua tese, eu pude notar que, embora não declarado oficialmente, o racismo teve um papel determinante com relação à condição da população negra e sua inserção no mercado de trabalho durante o período conhecido como milagre econômico, promovido pelo regime ditatorial civil-militar e seu modelo de crescimento econômico.
o estabelecimento, entre outras mudanças, de uma estrutura voltada para a manutenção da desigualdade racial, produzindo os efeitos históricos da escravidão e permitindo sistematicamente a formação de uma classe média emergente às custas da ampliação da desigualdade social, contribuiu enormemente para esse quadro. Percebe-se pelo contexto que há evidências do uso deliberado de componentes raciais atrelados à hierarquização dos postos de trabalho, ou seja, a racialização da divisão do trabalho em benefício da exploração e opressão capitalista. Parece claro que, para a modernização conservadora, excludente, caberia a negras e negros o lugar da precarização do trabalho diante da estrutura produtiva, permanecendo à margem do desenvolvimento gerado pelo crescimento econômico da época e mantendo o sistema de estrutura de classe funcionando sem modificações nas posições de cada grupo. Então, aí eu te pergunto, Sandra, como você avalia os reflexos no mercado de trabalho atual através dessa tipificação do sistema construído a partir do racismo e da divisão do trabalho, como sugerido por Gonzalez, pela Lélia, considerando que pesquisas recentes têm revelado que o mercado de trabalho brasileiro ainda é espaço de reprodução da desigualdade racial e com baixíssima mobilidade social para negras e negros, quando eles conseguem, no caso, quando eles conseguem sua inserção. E uma pergunta complementar como a falta de políticas públicas inclusivas e políticas afirmativas visando a redução das desigualdades raciais durante o regime militar contribuiu para a persistência do racismo estrutural no Brasil até os dias atuais. Obrigada, Carlos. Duas questões aí que dariam longas respostas, mas, ao mesmo tempo, elas se entrelaçam, né? Então, eu vou falar ao que me cabe aqui, né, dentro dos limites do tempo, um pouco da proposta da minha tese, né? Que, quando eu pensei ali, né, entrei, né, no tema ditadura, comecei a ler muita coisa, né? E, assim, a gente tem um acervo bibliográfico no Brasil que é muito diversificado, heterogêneo, tem muita coisa sobre a ditadura. Mas eu, né, partindo aí de uma compreensão, né, de base marxista, não tem como, né, não pensar, né, no tema, né, sem considerar o capitalismo, né? Então, fui entender esse processo e aí me veio a necessidade de entender a população negra dentro desse processo, né? E aí foi quando eu também identifiquei que há pouquíssimas elaborações que vão aí aprofundar o estudo, né, sobre a questão do trabalho e a população negra na ditadura, né? Então, eu não sou nenhuma especialista, né, em fazer uma discussão mais profunda, até porque a proposta da minha tese era falar sobre a luta de classes, as organizações negras, mas eu fiz um esforço ali, né, de pensar justamente a divisão social e racial do trabalho para entender aquilo que o Joel Rufino dos Santos falava, né, quando ele fala sobre o movimento negro na ditadura. Ele parte justamente de uma frase inicial que fala: o movimento negro na ditadura é espectro da crise brasileira. Aí eu preciso entender que crise é essa, né? E é justamente a crise do milagre brasileiro que ele está se referindo, né? É justamente a expressão da crise que, na verdade, ele também vai demonstrar, e que outros autores vão demonstrando, que é esse acesso, porque a gente não pode negar, é inegável que houve um acesso, né, um processo de proletarização da classe trabalhadora negra na ditadura, né, que teve todo um projeto de expansão, desenvolvimento capitalista e aprofundamento da sua subordinação ao capitalismo imperialista, ao imperialismo.
Então, houve um processo de proletarização, mas os dados vão mostrando que é justamente nesse lugar, né, partindo da desigualdade racial, né, que está ali na base, né, que são nos setores de serviços, nos setores da construção civil, né, mas pensando justamente naqueles setores mais precários do ramo da construção civil, né, terceirizado, sem vínculo empregatício, e também na agricultura. Então, está, vou mostrar. E aí, o que me chama a atenção, né, que a gente pode pensar para os dias atuais, e que eu fiquei também confrontando muito com o que eu discuti no primeiro capítulo, que é a gente pensar o racismo como um elemento estruturante. Né? Então, ali, a gente tem dados para entender a funcionalidade e a dinamização do racismo na sua confluência com o capitalismo. Porque, veja, a gente discute muito o racismo como elemento estrutural. Aí a gente vai lá na formação social brasileira para entender os elementos da formação capitalista no Brasil, né? Entende ali como que o racismo ele vai se vincular ali, né, à formação capitalista e como que esse processo de hierarquização da divisão do trabalho, né, vai gerando esse lugar de desigualdade. Mas, quando a gente parte, né, para olhar os dados lá na ditadura e trazer para ele, para os dias atuais, a gente percebe que ele vai se dinamizar também. O racismo ele vai se dinamizando nessa relação e vai se colocando como necessário, né, para o desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo no Brasil. Então, essa relação, ali ela se estrutura, mas se a gente olhar para hoje, a gente percebe que ela ainda se mantém. Né? Um dos exemplos mais emblemáticos que a gente pode considerar é o trabalho das empregadas domésticas, que ainda permanece sendo majoritariamente feito por mulheres negras. Né? Então, houve um processo ali, né, de proletarização negra, de acesso ao mercado de trabalho, mas nesse lugar, né, subalternizado, e esse efeito ele ainda é atual, em função do racismo como um elemento estruturante. Né? E aí os dados até hoje vão demonstrar o lugar da mulher negra no mercado de trabalho, que ainda segue sendo no trabalho doméstico, com poucos vínculos, com poucas conquistas de lá para cá. Então, essa é a marca, né? Traz aí os reflexos atuais e que eu diria que vão se intensificando e também se dinamizando, porque se a gente pensar essa relação hoje, né, do ponto de vista da construção civil, ainda é uma realidade também, né? Mas dessa nova modalidade, que, por exemplo, se a gente pega quem são os entregadores de aplicativos, em sua maioria, né? E são justamente jovens negros vinculados a esse trabalho, que é o trabalho informal, que é aquele trabalho mais precarizado, que está na base, né? E que é destituído de qualquer tipo de direito, né? E intensificado, inclusive, né? Porque para esse trabalhador ele conseguir ter um patamar salarial razoável para sobreviver, ele precisa trabalhar longas horas, né? Então, isso é a intensificação que também demonstra esse lugar da superexploração da força de trabalho, né? Desse caráter do capitalismo independente. E do ponto de vista das ações afirmativas, sem dúvida, né? Como eu já mencionei anteriormente. Então, essa pauta das ações afirmativas, eu acho que isso é histórico, porque isso começa lá no debate da reparação. Né? Na medida que não houve a reparação, qualquer tipo de indenização, de políticas reparatórias, de acesso à população negra foi negado e efetivou esse lugar que está colocado hoje. Né? Então, a política de ação afirmativa ela é um lugar, é uma reivindicação que, na verdade,
né, ela não é a reparação, né? A gente não pode associar ações afirmativas com reparação, mas a gente tem que entender que esse processo, né, na verdade, ele nem deveria existir. A gente não deveria ter ações afirmativas, a gente deveria ter políticas de reparação, algo que deveria ter se dado desde 1888, com a abolição da escravatura. Valeu, Jackson. Obrigada. Quer que eu pegue uma água pra Não, você? Ana Clara, você é a próxima. Ana Clara está de casa. Não, relaxa. Ana Clara, consegue falar? Sim, consigo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sandra. Meu nome é Ana Clara, eu sou estudante de Relações Internacionais. E no tópico 3.3 da sua tese é citada a existência de um debate entre política e cultura no movimento negro, de modo que, você próprio explica, muitos grupos separam os dois fatores. Gostaria de saber se para você é possível separar as duas práticas e se esse processo teve impactos no fortalecimento do movimento negro no Brasil. Esse processo que você diz, o impacto é da separação da política e cultura. Da separação entre esse debate da política e da cultura no movimento negro. Obrigada. Ana Clara. Obrigada, Ana Clara. Eu falo olhando para ela. Eu vou virar para cá, mas acho que pode falar para a turma, ela está te vendo, né? Ela vai te ver de todas as formas. Então, Ana Clara, esse debate, eu acho que assim, ao meu ver, é um debate ainda polêmico nos dias atuais, né? Porque não se separa cultura e política, isso é constitutivo das lutas negras na história, não só do Brasil, né, mas da população africana, da população negra em diáspora. Mas, do ponto de vista de pensar isso, essa relação no Brasil, é uma polêmica, né? E aí, como é que eu posso dizer? Normalmente, né, pensando as organizações de esquerda, isso assim é uma característica histórica, né? Eu quero dar um exemplo assim mais concreto, né, para a gente pensar essa questão. Historicamente, se tinha eventos dentro da universidade também para falar sobre marxismo, para falar sobre a esquerda no Brasil, e aí não se discutia, né, não se fazia uma discussão sobre a questão racial, né, ali a partir de um fundamento marxista, se assim a gente pode dizer, né? Mas se a gente olhar para as programações culturais, né, desses eventos, onde é que a população negra estava? Se apresentando ou servindo, né? Capoeira, samba, enfim, né? Das mais diversas expressões aí culturais, era sempre nesse lugar. Então, essa invisibilidade também ela tem uma perspectiva teórica, né, de entender esse processo quando se fala da cultura e associar esse campo a uma questão culturalista, essencialista, né, de um caráter que não vai discutir a classe, uma questão que não tem uma dimensão econômica e, portanto, não tem uma dimensão política. E aí, tem alguns autores, como Clóvis Moura, que nos ensina que não dá para separar a cultura da política, né? E para a população negra, isso é muito importante, porque foi através da cultura em que houve, né, as maiores experiências de resistência no nosso país, né? Inclusive da resistência daquilo que a gente conhece como cultura afro-brasileira, tanto na questão da religião, da vestimenta, da dança, enfim, de uma série de elementos do próprio vocabulário que provém, né, da resistência cultural que é histórica e que possibilitou não só a população negra resistir, como existir. E que o projeto nacional, né, o projeto
de construção da identidade nacional do nosso país, ele fez um movimento a partir do discurso da democracia racial, que foi de ocultar as raízes dessas expressões culturais negras. Um exemplo disso é o samba, né, que se tornou, desde lá da década de 40, um símbolo da identidade nacional do país, né? Então, destitui-se a raiz, promove-se um processo de invisibilidade, né? E, por outro lado, a gente tem todo um contexto de exploração e de opressões que vão se intensificando. E aí, por que eu destaco, né? Eu quero dar esse exemplo, porque foi justamente a partir dessa construção ideológica, desse projeto de nação, que a população negra, lá na década de 50, 60, ela vai buscar no soul a sua referência enquanto um processo de consciência. Não. Ela vai buscar no soul a sua referência para a busca desse processo da consciência racial. Porque aquilo que se tinha no país, pelo contrário, diluía, ele ocultava essa identidade étnico-racial, né? Então, que é o mito da democracia racial. O Clóvis Moura nos chama a atenção para falar que ele serve para dividir a classe, né? Porque ele não vai promover o reconhecimento da identidade, da consciência das pessoas. Então, as pessoas foram buscar no soul, que vem junto com um movimento que foi importantíssimo, né? Que foi o poder negro, Black Power, o movimento Black Power estadunidense, que vai trazer, né, e também junto com um processo que vai estar acontecendo na França, que é o movimento da negritude, que também tem ali base cultural, né, base na poesia, na estética, e que vai ser fundamental para promover o processo de consciência étnico-racial, né? E isso é muito importante, né? Porque se a gente pensar que essa ideia do racismo científico, ela foi desmascarada, né, cientificamente falando, a partir dos anos 70, né, que foi quando houve ali debates que disse, olha, não existe racismo científico. Então, quando a gente pensa no poder que tem a cultura, né, o que essa cultura promoveu foi justamente um conhecimento, um reconhecimento e uma potencialidade de pensar. O negro é lindo. Porque o que o racismo científico vai fazer? Vai falar o negro é feio, o negro é inferior, ele é intelectualmente inferior. O negro, ele é intelectualmente inferior, ele é selvagem, a sua cultura é selvagem. Né? Não só o negro, como o indígena também. Então, essa teoria, ela vai também formar um tipo ideal, né? Ali, uma referência de estética que não vai ser a negra. Então, isso tem muito impacto na vida das pessoas. Então, esse processo de reconhecimento é um processo fundamental, que eu diria, para a gente pensar a consciência étnico-racial, a identidade das pessoas, e que é um passo para a consciência de classe também. Porque na medida que a gente tem a nossa consciência de quem somos, das nossas origens, a nossa identidade, a nossa história explorada e oprimida, a gente vai também automaticamente adquirindo ali pensamentos, impressões sobre a história do nosso povo. Quem é o nosso povo e em que lugar esse povo está. Então, não tem como dissociar a consciência racial da consciência de classe. E também não dá para pensar, por exemplo, a consciência de classe sem considerar, portanto, a consciência étnico-racial. E a cultura, ela tem um elemento importantíssimo nessa construção, porque ela vai adquirir, ela vai possibilitar essa base para o processo de consciência, mas também de potencialização e resistência para que para a população negra, indígena, comunidades tradicionais continuem ali existindo. Né? Então, do ponto de vista, quando eu falo desse projeto nacional que vai escamotear
então, as expressões culturais, assim também a própria esquerda fez, né? Até lá. E aí eu demonstro isso quando falo da resistência que tinha o PT em trazer o debate, né? Porque se entendia como uma questão cultural, mas aí é um outro debate, que é uma questão cultural ali do pensamento muito mais ideológico, não é das expressões artísticas em si, né? Mas não se tinha uma compreensão do racismo ou da questão racial como um elemento econômico e político, né? Então não dá para dissociar estética, cultura e política, que é o que eu chamo a atenção do ponto de vista de pensar ali, né, uma revolução para a população negra e que possibilitou um processo, inclusive, de mobilização no país que foi muito potente e diria radical também. Valeu, Ana Clara. Obrigado pela pergunta. Obrigada. Tá? Júlia, né? Dá para falar daqui, será? Aí você só não vai aparecer. Se você sentar aqui, você aparece para o pessoal que está em casa. Sou do segundo período de economia. A minha pergunta é que eu ainda vejo, apesar de uma memória ainda uma melhora, eu ainda vejo em dias atuais que pessoas nordestinas e nortistas ainda têm muitas vezes trabalho subvalorizado, mas com condições piores, trabalhos braçais. E, para mim, eu acho que a divisão racial do trabalho está muito atrelada também à regionalidade. Eu queria saber se você concorda e, se sim, como você vê o papel dessas pessoas na divisão racial do trabalho hoje em dia e no milagre econômico que você cita. Então, começando pelo milagre econômico, eu trago ali alguns elementos para pensar, né, como que isso impactou justamente nessa divisão regional, né, do país. E isso está colocado não só na ditadura, mas no próprio processo da formação social brasileira, em que vai havendo esse processo da desigualdade regional, né, da desigualdade territorial, em que o Sudeste vai ganhando cada vez mais ascensão, sobretudo São Paulo, o estado de São Paulo, né, que vai se caracterizando ali como um estado mais desenvolvido e também, né, financeiramente mais rico. E essas outras regiões vão ficando ali um patamar desigual em comparação. Então, pensar no território e a desigualdade regional é muito importante. E é tão importante que é necessário que a gente, portanto, olhe lá para a formação social brasileira, entenda a particularidade da formação social brasileira, pensando não só na formação do capitalismo no Brasil, mas entendendo também o próprio entendo do que foi o colonialismo, como que ele impactou, né, as diferentes regiões, o imperialismo, né, essa fase do Brasil imperial, como que isso se configurou e as desigualdades regionais desencadeadas a partir daí. Né? Então, é muito importante, porque a gente também, né, percebe que há produções, né, uma hegemonia de produções que vai fazer uma análise do capitalismo no Brasil, falando da formação social brasileira, mas olhando a partir desse viés de pegar lá o século XIX em diante, como se não existisse nada anterior que determinasse aquilo que está ali colocado no século XIX. Né? Então, eu chamaria atenção para isso e para a gente entender, por exemplo, esse processo na ditadura. O que é muito interessante que os dados, a Lélia traz esses dados, né, vários autores que também estudam o território vão mostrar que esse desenvolvimento, né, do milagre econômico brasileiro promoveu também um processo de urbanização, né, e aí principalmente nos grandes centros, como Rio de Janeiro e São Paulo, e isso gerou um processo de migração muito grande, né? Até porque havia ali uma questão de desigualdade regional da população nordestina, principalmente, né? Que
na condição de desemprego, na questão da terra, que também está colocado, que vão, né, eu vou apontando, que vão perdendo lá, enquanto pequenos proprietários vão perdendo seu espaço na produção, para o que a gente conhece hoje como agronegócio, né? Então, isso tudo vai impactando na vida da classe trabalhadora e nesse processo de migração. E aí, quando a gente pensa a proletarização, né, esse processo de o aumento a inserção da população negra no mercado de trabalho na ditadura, nos setores de serviço e na agricultura, na construção civil, é justamente aquilo que quando a gente olha, em São Paulo é a expressão disso, né? Eu sou de São Paulo, eu moro aqui no Rio, eu vim trabalhar na UF, passei um concurso faz 10 anos, mas eu sou de São Paulo. E é justamente em São Paulo que houve um processo de intensificação, né, da migração da população nordestina, principalmente, na década de 60 e 70, junto às obras, às grandes obras. Então, quem construiu, por exemplo, o metrô, as obras do metrô? Foi a população negra. Quem construiu a ponte Rio-Niterói? Foi justamente a partir da ditadura que toda aquela rodovia lá, não só a ponte Rio-Niterói, mas aquela rodovia que liga São Gonçalo, lá para a região dos Lagos, passou a ser construída também. E tudo aquilo veio de mãos negras nesse lugar da divisão do trabalho, da divisão social do trabalho, né? E não só mãos negras, e aí a gente também tem que olhar e pensar que foram mãos, né, e nordestinas, nortistas de outros estados que passaram a se deslocar em busca de trabalho, né? Além de outros elementos que são agravantes, tem a questão do processo de favelização, né, dos conjuntos habitacionais que vão surgindo, aquilo que a gente conhece hoje como periferia, né? Então, isso tudo está relacionado com esse processo de expansão aí do chamado milagre brasileiro, né? E também da sua crise. Então, pensar o território é pensar que tem um papel central, inclusive até hoje, né? Tem um projeto lá na UF que a gente vem trabalhando sobre as memórias negras no estado do Rio de Janeiro. E a gente tem estudado alguns municípios, né? Dentre esses municípios, São Gonçalo. Então, quando a gente pensa na questão da expansão, até do desenvolvimento, a gente está pensando nos grandes centros, né? Como a cidade do Rio de Janeiro, que depois também foi entrando em decadência do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Aí a gente olha para São Gonçalo, cara, é outra realidade, porque está justamente relacionado com esse processo da desigual e combinado do capitalismo, né, em que, ao mesmo tempo em que o país convivia com a emergência da industrialização, né, o trabalho informal, todas aquelas modalidades de trabalho precário que vai acontecendo, a gente vê, por exemplo, em São Gonçalo, relações ainda baseadas na peonagem, no mandonismo, relações escravistas, análogas à escravidão. Né? Tinha uma fazenda lá, uma fazenda em Engenho Novo, depois vocês pesquisem. Era uma fazenda que o dono era conhecido como Barão de São Gonçalo. E aí ele era amigo do Dom Pedro visitava, depois ele morreu, a fazenda ficou para o marido de uma sobrinha dele, porque ele não foi casado. E essa família, eles eram latifundiários escravistas, né? E durante o século XX, antes disso, lá no final do século XIX, houveram algumas concessões de terras para os escravizados que moravam, que trabalhavam na fazenda de alforria, desculpe. Aí, com a abolição, os escravizados permaneceram e alguns conseguiram ficar morando lá e trabalhando de graça. Isso desencadeou uma longa disputa durante o século XX pela terra, ali, né, pelo reconhecimento daquela terra como um direito daquelas famílias que ali permaneceram.
Mas isso a gente não está falando só sobre a terra, a gente está falando sobre condição análogas à escravidão, que ainda se manteve mesmo pós-abolição, né? E isso eu estou falando de São Gonçalo, que é um município aqui do nosso lado, né? Assim como a gente pode pegar, por exemplo, a região de Vassouras, que tem um filme que é muito emblemático nisso, que é chamado Menino 23. Vocês não assistiram, vale muito a pena, que vai falar também dessa experiência de crianças que eram abrigadas, né, viviam no orfanato e que foram levadas para essa fazenda para trabalhar também de graça, né? Então, o que a gente está chamando ali, né, quando a gente pensa nesse trabalho, o que ele se refere? Né? Então, são essas... a questão do território ela é muito importante, porque o território ele tem memórias, né? E ele é permeado por resistências e histórias que não são contadas. Então, ao mesmo tempo que a gente convive com essa perspectiva do desenvolvimento, a gente vai conviver com a contradição e com todos esses elementos que são base daquilo que a gente conhece no Brasil. É isso. Desculpa me alongar. Obrigada. Valeu, Julia. Fabrício? Fabrício, sou aluno da graduação da FRJ. Acho que a minha pergunta, enfim, você chegou a responder com a pergunta dos colegas. Mas eu queria que você falasse um pouco que em seu texto você pontua que o modelo econômico adotado ao longo do milagre brasileiro, e aí com ressalvas ao termo também, foi considerado por Lélia Gonzalez como uma modernização conservadora e excludente, cujo desdobramento desse processo resultou na constatação de grande aumento da jornada de trabalho, aumento da informalidade do subemprego e como que isso está associado à divisão racial do trabalho, no analfabetismo, dentre outros. E um pouco mais adiante, você comenta no seu texto sobre as escolhas do PT ao longo de sua trajetória em adotar uma postura anticapitalista via política institucional, ao invés do socialismo revolucionário. Analisando o capitalismo brasileiro em 2025, entretanto, a realidade me parece que o modelo econômico é ainda mais conservador e ainda mais excludente quando analisado o período do milagre brasileiro. Nesse sentido, em que medida a opção do PT pela política institucional não fez com que houvesse um agravamento dos problemas estruturais? Quais são os avanços e limites que podemos perceber nesse processo? E acho que dando um pouco de contexto também da pergunta, alguns encontros da extensão passada, a gente estava discutindo um pouco sobre o seu texto, e você coloca, acho que se eu não me engano, uma citação do José Paulo Neto, em que quanto tempo era necessário, qual era o tempo da jornada de trabalho necessário para o trabalhador conseguir o salário mínimo. Se eu não me engano, era o salário mínimo, a cesta básica, não me engano. Enfim, é um pouco desse contexto. Ele faz a ração alimentar, né? Uhum. A intensificação da jornada de trabalho. Aí você está trazendo para 2025, para a gente pensar em intensificação. Eu acho que dá para fazer, né, várias associações quando a gente pensa nessa questão do milagre brasileiro com a realidade hoje, nessa perspectiva da crise do milagre, né? O milagre em si, eu não diria, mas da crise principalmente, porque isso vai se agravando na medida em que as relações, né, ali a gente vivia o início da flexibilização de trabalho, né? Então, é o início daquilo que hoje se aprofunda, né? Então, hoje, com certeza, essa realidade ela é ainda mais degradante e a gente pode ver com a experiência ali dos trabalhadores de aplicativos, né? A questão da informação, do meios, né, de informação. Eu acho que isso é um agravante e do ponto de vista de pensar a crise, quando eu faço essa comparação, é muito pensando não só na questão do salário, né, como chama lá, dos direitos, da ausência dos direitos, ou que o trabalhador vai gradativamente perdendo ali o arroxo salarial, né? Mas como que isso comparece na atualidade quando simplesmente a gente vai no mercado, né, e vê que o preço das coisas básicas para a gente sobreviver é muito acima, normalmente, do que a gente ganha.
né, em que a gente não consegue dar conta de suprir toda a nossa necessidade básica para viver bem, enquanto, ao contrário disso, né, o agronegócio foi muito bem. Então, assim, a população brasileira come mal, mas a sua exportação, ela, né, tem dado bons resultados. Então, isso então, se relaciona com aquilo que começa a emergir lá, que é a expressão ali da flexibilização do trabalho, da reestruturação produtiva do capital, que vai se agravando nos anos 90 e que eu diria, né, que o governo do PT, ele cumpre, então, um paradoxo para mim, porque ao mesmo tempo em que vai avançar em coisas que são importantes para a gente, é inegável, há também, né, toda uma contradição por sua política ali conciliatória, né, aliada ao capital financeiro e tudo mais. Então, é um paradoxo. Mas, se a gente pensar, né, o que é a questão democrática no Brasil? Então, o que alguns falam da democracia inacabada. Então, existem pautas ali quando traz, né, e aí eu vou mostrar isso no texto, quando vai falar, olha, o PT vai saindo de uma posição anticapitalista para uma cidadania radical, né? E quando a gente pensa assim, teoricamente, né, fica assim, não, foi de fato, né, uma traição, o PT traiu a classe trabalhadora, mas quando a gente olha aquela realidade ou vivencia, é também uma outra configuração. Eu falo, eu venho da década de 90, eu me construir lá, né, na fase do auge do hip hop, né, da emergência do hip hop, que tem a ver com essa década, que é a ascensão neoliberal, e ao mesmo tempo, se a gente pega o hip hop, é justamente os grupos de rap denunciando a violência policial, o racismo, a desigualdade que vinha sofrendo ali nas periferias do Brasil, né, sobretudo São Paulo. E aí, isso foi muito importante, porque quando a gente fala da cidadania radical, eu lembro da minha época que a gente estava lá pensando, enquanto movimento hip hop lá no Fórum Social Mundial, né, aí teve lá o primeiro Fórum Nacional de Hip Hop, e aí discutindo como se daria essa representação de jovens negros nas políticas de base do seu município. Como construir uma casa do hip hop seria importante para a nossa articulação, para a nossa resistência, mas para trazer outros jovens. E isso tem peso, e tem peso para quem vem da periferia, porque a minha realidade, por exemplo, eu tive muitos amigos que eu perdi, assassinado, como é a realidade de toda a periferia e comunidade. Então, aqueles que não morreram, eles entraram para a igreja, ou amigas que tiveram filhos, ou seja, não se existia uma perspectiva de futuro. Então, essa experiência, ela vai trazer também uma perspectiva de futuro, de sonhar, vai para esse campo, da reprodução, que eu estou dizendo no início, do direito ao consumo, do acesso, mas isso é muito importante também para quem nunca teve nada, E aí, justamente nesse período em que vai tendo também uma ascensão da organização das culturas juvenis, das organizações juvenis do país, enquanto coletivos culturais, enquanto coletivos estudantis, que vão se despertando ali para a luta política. Olha que interessante. E a periferia, a partir de lá, começa a produzir cada vez mais, então vai adquirindo um grande potencial de produção, literatura marginal, cultura de rua, uma série de construções que a gente também, quando a gente olha para a periferia, para as comunidades, a gente vai ver que tem uma grande potência ali.
né? Mas como eu vim dizendo no início, isso tudo vai ser colocado. Então, o PT, ele vai fazer, né, o que eu considero paradoxo, porque ele vai cumprir essa função, porque foi o auge daquilo que a gente esperava como um espaço de representação democrático, de reivindicação, que é muito legal. Mas também existe esse processo de conciliação e dados também, né? Quando a gente pega o encarceramento, mas aí é outra discussão que eu vou deixar quando aparecer a pergunta, eu posso falar. Mas eu considero que é um paradoxo. Se vocês, né, pensarem, por exemplo, pegarem lá o documentário do Racionais, que está na Netflix, eles vão falar justamente isso, inclusive na carreira deles. O que foi 2010 para cá? Né? Porque foi quando as coisas elas se intensificaram e, inclusive, eles mudaram ali a sua linha, né? A sua linha política, enfim, que tem a ver com essa questão do acesso. Ele vai falar, você sabe o que é um jovem preto sair de lá da periferia com um tênis caro no pé e ir lá curtir um rolê no centro? Né? Então, assim, isso... Para quando a gente, teoricamente, a gente olha e fala, nossa, tá nesse campo do consumo, né? Mas existe também um lugar, que é o lugar do racismo, que é o lugar, né, desse processo segregatório. É uma grande contradição, mas a gente também não pode levar a crítica ao extremo e desconsiderar. Então, eu quero chamar a atenção aqui para o campo democrático, a reivindicação, a luta pela democracia, né? As pautas reivindicatórias, elas são extremamente importantes. Só que aí elas vêm descolada de um projeto de sociedade, você vai ficar nisso. Mas não que isso não seja importante. Valeu, Fabrício. Sandra, agora sou eu, vou fazer uma pergunta. Eu sempre aproveito o espaço aqui, né, de trazer entrevistados para poder ler as coisas que eu estou louco para ler. A sua tese era uma dessas coisas que eu queria ler. Então, foi um prazer ler um pouquinho da sua tese, não consegui ler tudo, mas um pouquinho. E, primeira coisa, fiquei muito interessado nesse projeto que vocês têm na UF em São Gonçalo, você falou, né? Vocês visitam lá o espaço? Como é que é? Se a gente puder combinar um dia de... Talvez parte da galera que puder visitar também seria bacana, acho que a galera ia gostar. Mas, enfim, aqui na UFRJ eu trabalho num grupo de pesquisa que estuda história do pensamento econômico brasileiro. Então, as grandes interpretações do Brasil. E fiquei muito interessado no teu trabalho, porque você faz uma trajetória do movimento negro organizado no Brasil. Eu conheci esse panorama com o texto do Petrônio, né, que vai falar desde a FNB, Frente Negra, o Teatro Experimental do Negro, a Associação Cultural Negra, né, e depois o MNU já nos anos 70, até a chegada do que eles chamam da quarta fase do hip hop, ou do rap. E aí eu fiquei pensando, quando você monta esse panorama, você trouxe uma coisa que eu achei muito interessante, a aproximação de militantes do movimento negro no mundo com militantes do pensamento negro, do movimento negro do Brasil. Aí eu estou dando o exemplo do CLR James e contando Abdias do Nascimento no 6º Congresso, né, Pan-Africanista. Achei isso muito curioso, eu não sabia que eles tiveram esse contato direto. Aí eu vou fazer uma pergunta que eu fiz para o Márcio Farias também, que ele conversou com a gente. Não sei se você tem a resposta, mas eu queria saber se na trajetória da sua pesquisa de tese, se você viu mais contatos desse tipo, dos militantes do movimento negro internacional com autores brasileiros e militantes brasileiros. Ou pelo menos como eles influenciaram os autores brasileiros, por exemplo. Será que o CLR James, o Clóvis Moura, teve leitura da obra do CLR James? Não sei se você conseguiu mapear esse tipo de coisa. Não que seja necessário, mas seria bacana saber, pensando na história do pensamento econômico brasileiro. E a segunda coisa que eu queria dizer, não precisa responder se não der tempo, mas curiosidade. Achei muito bacana quando você está mostrando o processo de transformismo do PT. Né? Eu vi que você usa o IAS, por isso que eu usei essa palavra, o transformismo do PT. Né? De se tornar um partido cada vez mais da ordem burguesa. E eu achei curioso, porque um autor que eu estudei na minha tese foi o Florestan Fernandes. E ele foi um cara que estava ali na formação do PT, contribuindo, mas criticamente. Cuidado para não passar pelo processo de cooptação, transformismo.
E parece que foi o que aconteceu, né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque estou trazendo o Florestan porque ele estava muito preocupado em conectar os movimentos sociais com a luta por democracia no Brasil. E se o PT de fato passou pela cooptação, parece que se afastou dos movimentos sociais. Eu queria saber a sua interpretação sobre isso. Será que o PT de fato se afastou do movimento negro no Brasil? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Bom, eu vou começar pelo projeto Memórias Negras. Então, o projeto, ele pretende dar visibilidade ao leste fluminense, né? Mas também não fica só no leste fluminense, porque entende que, por exemplo, o Rio de Janeiro é um chão histórico aqui, né? Tem muita coisa para se acessar e também não tem como ficar de fora. E também um outro elemento que a gente procura atender a partir do perfil dos nossos estudantes de lá da UF. Então, a gente tem alunos que são, em sua maioria, de São Gonçalo, Niterói, do Rio de Janeiro e da Baixada. Então, a gente elegeu ali, né, Rio de Janeiro, Magé, em função do Quilombo Maria Conga, que foi o primeiro quilombo reconhecido no Brasil, né? E tem uma história muito interessante. A Baixada tem uma história muito interessante de resistência, muitos quilombos. E a região leste fluminense com Niterói e São Gonçalo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem, por exemplo, a experiência do Rio de Janeiro, que tem todo esse acúmulo e uma visibilidade, não se tem essa visibilidade quando a gente olha para o leste fluminense. E aí, por exemplo, São Gonçalo, né, é muito emblemático isso, porque vem justamente dessa experiência que eu trouxe para vocês, dessa realidade, e que são territórios, são lugares que estão em ruínas, ou seja, não há um reconhecimento enquanto um patrimônio, porque o próprio Estado, o próprio município, ele realizou alterações ali no local, reformas, e isso impossibilitou o reconhecimento por parte da política pública. O que é um absurdo, mas quando a gente olha para a história de territórios como esse, que é originário do conservadorismo, né? Então, ali, por exemplo, a gente tem hoje um município que o prefeito é um capitão, que é um berço do bolsonarismo, né? E que é tomado ali tanto pelo poder paralelo, mas também por essa perspectiva conservadora. E a Fazenda do Engenho Novo, ela está em ruínas. A gente visita, essas visitas elas acontecem, eu acho que 2 vezes ao ano, por um movimento que chama Movimento Ocupa Fazenda Engenho Novo, né? E aí, que é um grupo que começou a trabalhar na preservação do território, buscar as memórias locais e dar visibilidade àquela história. Só que, como é uma área de risco, então eles fazem esse evento, organiza a prefeitura para que as pessoas possam ir até lá visitar, porque é, assim, um lugar que é uma área rural, né? Justamente a área mais pobre que tem em São Gonçalo, inclusive. E é tomado pelo poder paralelo também, né? Isso também coloca nesse lugar. E tem outros lugares lá que também estão em ruínas, né? Ainda que tenham um reconhecimento maior, estão em ruínas. E eu acho que isso é muito importante para a gente observar o grau de apagamento, né? Porque o apagamento ele está colocado em tudo, né? A gente pega os livros oficiais, a história oficial, enfim, em lugar nenhum se vê, né? Alguns lugares que estão mais organizados começam a produzir conhecimento sobre. Então, a gente fez aí, tá, com esse projeto, nesse sentido também de dar visibilidade ao leste fluminense. Depois eu passo contato para vocês e a gente pode combinar no dia das visitas. Não sei se o FRJ tem esquema de ônibus, mas... Se corre atrás. E, então, com relação à sua pergunta, o que eu procuro demonstrar, quando eu comecei a escrever esse capítulo, eu comecei a pensar, quando eu entro nele, eu vou muito assim tomada por questionar
questionamentos que eu tinha, inclusive que eu comecei nas aulas do doutorado, quando se tratava do maio de 68, da nova esquerda chamada New Left, né? E os debates que eu acompanhava sempre era colocado assim, olha, essa New Left, ela é composta, colocava uma centena de grupos lá, né, os feministas, grupo ecológico, negros, não sei o quê. Mas eu quero entender, né, o que é isso, né? E aí eu fui percebendo que, na verdade, se coloca tudo no mesmo, né, a depender das interpretações, se coloca tudo no mesmo patamar ali para fazer a crítica como se fosse tudo a mesma coisa, e não é. E aí, lendo, né, outras interpretações do campo crítico também, de pensar a luta de classes, a gente vai entendendo que, assim como eu falei do poder negro, né, tem alguns autores que vão relacionar o poder negro com as lutas pan-africanistas, né? Então, se conformava no mundo um cenário de efervescência cultural e política também muito forte, né, que vem com as lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos e as lutas anticoloniais, sobretudo nos territórios de África, e quando a gente pega a América Latina, a Revolução Cubana, né? E aí eu começando a estudar mais a fundo, eu comecei a perceber que havia essa interlocução e a influência Aí tem um campo teórico que vai falar que eram lutas terceiro-mundistas, né? E que os Panteras Negras, que as lutas, né, que começa lá com o movimento Black Power, o Poder Negro e toda a luta dos Panteras Negras vão se vinculando a essas lutas terceiro-mundistas que o Brasil também estava vinculado, né? Mas o Brasil vai se vincular, eu particularmente olhando para as organizações de esquerda, a gente vai ter que entender, né, esse processo, tanto pensar os movimentos sociais na ditadura, mas também as organizações partidárias. E aí, por exemplo, o racha do PCB, né, quando se tem a formação do PCB, aí essa organização especificamente vai se vincular muito mais a essas lutas terceiro-mundistas, esse debate, né, chamado Terceiro Mundo, e que isso vai fazer com que haja, não só no Brasil, mas internacionalmente falando, essa interlocução, né, dos estadunidenses com africanos. No entanto, que a gente tem aí uma série de contribuições dos panafricanistas para se pensar a revolução socialista, né, mas numa perspectiva étnico-racial também, né, as revoluções negras, as revoluções e a emancipação da América Latina, dos países africanos. Então, isso, né, quando eu vou estudar nesse capítulo, vou apresentar ali essa interlocução, aí eu também, para mim, foi uma surpresa, porque o Abdias, ele é considerado ali uma das primeiras pessoas, né, que fez essa ponte, né, do ponto de vista de pensar o internacionalismo negro, assim como a gente pode pensar a Lélia Gonzalez, que a própria Angela Davis mencionou, né? Então a gente percebe que tinha ali uma interlocução. E aí também o item, vocês leram o item 3.2 e 3.3, né? No item 3.4, eu entro na análise do jornal Versus, que foi um tabloide divulgado na ditadura, e esse jornal tinha uma coluna chamada Coluna Afro-Latino-América. E essa coluna, ela era organizada, né, por... a coluna Afro-Latino-América, ela surge dentro do jornal Versus por grupos negros, né, ligados ali a PUC São Paulo e a USP, mas que depois se torna nacional, né? Várias contribuições ali de lideranças negras do Brasil todo. E esse agrupamento, ele vai se vincular à chamada convergência socialista,
que vai ser um movimento que vai surgir na ditadura, que vai desencadear na construção do PT. Só que esse grupo que escrevia na coluna Afro-Latinoamérica vai se constituindo como um grupo dentro de um agrupamento da organização de esquerda que é chamada, ficou conhecido como Núcleo Negro Socialista. E esse Núcleo Negro Socialista, ele tinha ali uma relação, era vinculado à Liga Operária, que era uma organização de esquerda que surgiu na Argentina, logo ali no início da crise da ditadura, que era uma organização trotskista. E essa organização trotskista, então, foram dissidentes de várias outras organizações que estavam exilados e que tinham ali uma base muito na corrente do Nahuel Moreno, num trotskismo, que vão, então, fundar lá a Liga Operária. E aí eles, como tática, dentro dessa crise da ditadura, eles começam estrategicamente a chamar ali lideranças negras, principalmente ligados ao movimento estudantil, para fazer parte desse núcleo, e pensar táticas e estratégias de enfrentamento à ditadura e à construção ali da revolução. Isso em função da experiência dos Estados Unidos, do trotskismo dos Estados Unidos e da África do Sul. Então, essas experiências, elas motivam também a formação do Núcleo Negro Socialista no Brasil e a organização das lideranças negras dentro do núcleo. E o C.L.R. James foi uma das principais referências, não só ele, mas aí no jornal, aí na análise que eu faço na coluna Afro-Latinoamérica, várias lideranças, várias pessoas que passaram pelo jornal, as matérias do jornal, todas elas vão mostrando ali a influência de fora na análise deles. Então, passava não só pelo C.L.R. James, mas pelo Fanon também, aí isso se demarca na coluna, em uma das matérias. Então, e principalmente a intelectualidade americana, norte-americana. Então, Angela Davis, o Carmichael, mulheres negras em geral, o Malcolm X e todos eles. Então, isso, de alguma forma, traz essa influência, mas também esse intercâmbio, porque existiram alguns congressos, não vários, mas alguns congressos que possibilitava essa ida do Brasil, esse encontro do Brasil em outros países para fazer os debates. Então, o Clóvis Moura foi sobre a relação dele com o C.L.R. James, eu não sei se dizer, acho que isso fica uma dúvida realmente, assim, se houve de fato um encontro, se ele leu, mas assim, me parece que as análises do Clóvis Moura são muito ali próximas ao período que ele também lançou o principal livro dele, que foi Os Jacobinos Negros, Então, a gente fica com essa dúvida, Então, eu não sei te dizer se houve, de fato, um encontro. Algumas pessoas mais, como diria, assim, enfim, que acreditam que teve, mais otimistas, vão dizer que houve e que, inclusive, vão colocar o Clóvis Moura, especificamente num lugar que nesse lugar em que alguns chamam de marxismo negro, Mas eu, particularmente, eu tenho dúvidas. O que eu sei desse intercâmbio, seja com a Abdias, que foi o primeiro, com a Lélia Gonzalez, com a Beatriz Nascimento também, e os documentos do SNI, o SNI era um Serviço Nacional de Informação, que era um serviço da ditadura que concentrava várias informações das pessoas, e o movimento negro foi extremamente perseguido. Havia ali vários documentos, mais de 400 páginas, que vão mostrando ali os passos do movimento negro. E o Serviço Nacional de Informação mostra muito
desses encontros também, as perseguições tanto com a Abdias como a Beatriz Nascimento. E uma outra coisa que eu acho interessante para a gente pensar essa interlocução é a experiência, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que foi do IPCN e do SIMBA, né? O SIMBA teve esse caráter mais africanista e que também mostra essa interlocução com o movimento pan-africanista, o movimento africano e também com os Panteras Negras e organizações também que trocavam correspondências, né, com as lutas de libertação nacional. E a Teresa Santos, que uma das pessoas que eu mostro lá nessa parte da coluna Afro-Latinoamérica, a experiência dela que ela vai para Angola e ela vai vivenciar a experiência da luta armada na Angola, todo o processo da revolução angolana e todo o desencadeamento. Então, eu vejo como esse diálogo, interlocução, sim. E isso, de fato, influenciou na organização das lutas negras no país. E com relação ao PT, eu não sei, na verdade, o que acontece. Quando o PT foi criado, houve uma grande polêmica, né, por parte do reconhecimento sobre a questão racial. Então, o PT entendia ali que a questão racial era uma questão cultural e o movimento negro já estava discutindo racismo estrutural, né, porque as produções em que se tinha ali já era muito vinculado ao que a gente chama hoje de racismo estrutural. E aí teve uma correlação de forças, assim como todos os movimentos sociais, né, no processo de redemocratização acreditava ali na potencialidade do PT, o movimento negro também acreditava nessa potencialidade e a grande maioria das suas lideranças se vincularam ao PT. Mas o que acontece? Essa dificuldade ali, né, no reconhecimento do debate também gerou desgastes e rupturas. A Lélia Gonzalez é o principal emblema, né, ali dessa experiência, que ela vai fazer uma crítica, vai se desvincular e vai se filiar ao PDT. Mas a militância negra que vai permanecer, ela vai não só permanecer, mas como modificar essa lógica, né? Do ponto de vista de garantir o reconhecimento e avançar na institucionalização da pauta dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Então, assim, aquilo que a gente conhece como combate ao racismo. Então, isso vai muito em função da militância que vai permanecer ali e que vai construindo no interior do partido. Então, eu não acho que o PT tenha afastado, acho que, pelo contrário, a militância negra que permanece, ela vai fazendo um esforço, tanto interno, para o reconhecimento e a institucionalização das pautas, como também vai mantendo essa interlocução, né? E aí, a Claudete Soares, ela é uma militante histórica do PT e ela tem uma tese, que eu não vou me lembrar o nome, mas vocês podem procurar pelo nome dela, que vai contando, inclusive, a experiência dela nessa trajetória até os anos 90, quando ela vai falar que o mais desafiador que foi justamente o período neoliberal, quando o movimento negro começou a pautar muito sob a ótica do multiculturalismo, né? E aí, para o PT, era difícil manter aquele posicionamento anticapitalista, né? Então, isso significa que assim, é um giro, que foi um giro universal mesmo, né? E que aí foi muito difícil se manter na contracorrente, inclusive quando o próprio partido, né, como um todo, ele vai tomando um rumo ali por aquela linha democrática popular, né, que aí vai ser a linha, vai ser o divisor, porque é justamente a partir dos anos 90 que há muitos rachas, rupturas internas, né, que vai gerando a formação de outros partidos, né, em 90 e 2000, mas também da sua militância interna, que vai conviver com esse desafio também, né? E é um divisor
Porque ali está, né, quando a gente pensa nesse campo democrático popular, aí tem um conjunto de elementos, como o pós-modernismo, né, as teorias que têm um caráter mais associados ao capital financeiro, né, e alguns debates que são hoje debates que estão colocados nessa perspectiva neoliberal. Excelente. Obrigado, Sandra. Agora, seguindo a nossa ordem, é a Lina. Lina está na chamada? Acho que está, né? Caiu. Então, vou pular a Lina por agora. Diana está na sala. Você pode fazer a sua pergunta, Diana? Boa noite. Me chamo Diana, sou aluna de graduação em Economia, inclusive moro em São Gonçalo. Ih, Diana, você sabe mais que eu, então, né? Que é São Meu Gonçalo. bairro é divisa Niterói e São Gonçalo, a rua principal. Assim, se você olhar para o lado da rua de uma, você já vê a diferença brutal. Mas, enfim, como o tempo vai contando, vou correr aqui. Durante a leitura do trecho do seu artigo, né, eu notei, né, alguns pontos, e a minha pergunta, na verdade, a observação, que logo que precede a pergunta é a seguinte: durante o período do chamado milagre econômico, nós podemos observar que o milagre não aconteceu de fato, mas sim um crescimento baseado na superexploração do trabalho, resultante de um arroxo salarial que levou as pessoas a trabalharem cada vez mais, enquanto os seus salários diminuíam. A economia crescia em uma escala escandalosamente maior que o salário dos trabalhadores, evidenciando um desenvolvimento desigual, tal que pautado no racismo, perpetuou a divisão racial do trabalho, onde principalmente pessoas negras ocupavam empregos de níveis mais baixos, a informalidade, sem contar na formação de uma massa marginal, né, de força de trabalho. Então, com o passar dos anos, hoje nós vemos muitas pessoas com diploma de nível superior, porém exercendo cargos inferiores em áreas diferentes da formação e muitas vezes na informalidade. Enquanto isso, os liberais falam que o que a gente precisa não são de bacharéis, nós precisamos são de técnicos. Só que assim, eles e os próprios filhos deles não precisam fazer técnico, eles são bacharéis, eles estão falando isso. Então, partindo desses pontos, a minha pergunta seria que, de acordo com a sua análise do sistema de funcionamento da sociedade brasileira, seria possível apontar se essa falta de aproveitamento das pessoas, na maior parte pobres, né, com ensino superior, se dá pelo excesso de profissionais e falta de vagas realmente, pela perpetuação do sistema excludente e racial, sistema excludente, né, racial e econômico, ou uma junção desses dois. Em caso seja uma junção desses dois, qual seria a provável porcentagem do peso de cada uma dessas parcelas nessa equação? Obrigada, Diane. Isso aí. E, assim, não sou nenhuma especialista, né? Quando eu procurei olhar, né, para esse debate, né, da população negra na divisão social do trabalho, mas eu vejo, assim, falando de uma forma mais sintética, é uma junção. Porque ali, a Lélia Gonzalez, ela chama atenção para um debate que ela vai fazer sobre massa marginal, né, que eu considero que é um debate muito relacionado à temporalidade, né, que justamente naquele período existia esse debate que, né, foi teorizado por um intelectual argentino, né, que vai falar sobre massa marginal e que tem aí uma análise sobre o capitalismo brasileiro, né, uma perspectiva de análise sobre o capitalismo brasileiro, né, ou sobre os capitalismos brasileiros. No caso,
quando a gente avança ali, né, na perspectiva da Lélia, mas não só dela, como do Clóvis Moura, a gente percebe que há elementos para a gente pensar um outro debate que vai surgir lá na ditadura e que traz um pouco para a nossa realidade mais atual, que é o debate do capitalismo independente. Né? O que eu quero dizer com isso? Que a contribuição da Lélia ali, quando ela faz essa análise sobre essa perspectiva de um sistema excludente, e que eu acho que é uma grande contribuição, que ela vai botar a questão racial no centro do debate, ela vai dar centralidade à raça para a gente pensar ali, né, a relação de produção e reprodução social. Então, ela vai dar centralidade, e a partir dessa centralidade, a gente vai olhar para a divisão social do trabalho, para o capitalismo, entendendo ali a dinamização, né, do capitalismo e o racismo como uma funcionalidade dentro disso. Né? E aí é uma grande contribuição para a gente pensar as interpretações do período. Por quê? Qual era o caminho que se tinha ali? Primeiro, que havia interpretações sobre aquela realidade que iam dizer que o país vivia, né, a população negra vivia uma condição e que aquela condição era uma herança da escravidão. Né? E essa herança, né, na medida em que o capitalismo se desenvolvesse, né, houvesse ali um desenvolvimento econômico, isso seria superado. Né? Então, isso dá base para algumas modalidades de lutas e de pensar o desenvolvimento social do país, social e econômico do país, né, assim pode dizer. Uma delas é uma perspectiva para falar sobre o capitalismo dependente, mas na perspectiva do Fernando Henrique Cardoso, que vai falar, né, sobre o desenvolvimento econômico para se integrar, né, aos países desenvolvidos. Né? Então, enquanto um país periférico, um país desenvolvido. Assim como há uma outra interpretação do PCB lá naquele período, que era... Primeiro, a necessidade das lutas, né, da revolução acontecer numa perspectiva de revolução democrática. Primeiro, a gente precisa efetivar a revolução burguesa para depois fazer a revolução socialista e comunista. Né? Então, quando eles estavam nessa lógica de pensar a revolução por etapas, era também pensar o desenvolvimento econômico e social da época. Porque se tinha essa compreensão da existência de relações pré-capitalistas, relações feudais, e que a população negra, né, ainda estava naquela condição, né, desigual, de escravizada, em função dessa relação que ainda era existente. Né? Por outro lado, vai surgir a interpretação sobre o capitalismo dependente, que vai para esse campo de pensar, né, a partir do Guimal Marini, essa relação da dependência econômica, da superexploração, mas uma perspectiva radical também, né? Não de entender que o desenvolvimento econômico vai melhorar a situação, mas entendendo que somente o enfrentamento e o combate disso é que pode ter ali uma superação desse modelo de superexploração, né? E aí, quando a gente pensa as contribuições da Lélia e do Clóvis Moura, a gente também vai localizando essa vinculação, essa afinidade com essa perspectiva de pensar o capitalismo dependente. Né? Então, o sistema, né, por isso que eu trago essa ideia de junção, porque as duas coisas, né, é olhar para um único capitalismo, né, que vai ter, enquanto a sua organização e estrutura, essa funcionalidade. E a necessidade disso, né, eu não diria que sejam massas excludentes, né, mas é justamente para que mantenha esse rebaixamento do valor da força de trabalho, da classe trabalhadora brasileira, o lugar da população negra nesse lugar, e aí o racismo é funcional, porque vai estar nesse lugar ainda mais rebaixado, né? Tudo
lugar das mulheres, né, dentro desse sistema e a forma como ele está configurado. Então, seria a junção, né? E alguns autores, depois para a gente pensar a atualidade, vão também trazendo a ideia de que não só a dinamicidade do racismo, mas dessa funcionalidade que vai implicar nas políticas de morte, por exemplo, né? Porque a naturalização, como aconteceu na pandemia, ou como acontece com o genocídio da população negra, indígena, né? Por que isso é necessário, né? Que é justamente com esse processo desigual e combinado, né? E que está muito ali subordinado ao imperialismo, que vai fazer com que haja essas práticas ainda nos dias atuais, né? E essa lógica que você coloca, né, do acesso ao mercado de trabalho, eu acho que é isso mesmo, né? Então, hoje, por exemplo, dentro da própria universidade, mas nas faculdades privadas, a gente pode observar que existe, inclusive, disciplinas que vão incentivar o empreendedorismo. Mas o que é o empreendedorismo, se não o desemprego? Né? Um outro termo também que se usa muito, inclusive para esses cargos técnicos, é a lógica da empregabilidade, que é justamente esses campos de trabalhos mais precarizados, mais rebaixados e que vão estar dentro dessa lógica que compõe a formação da classe trabalhadora brasileira. Né? Então, a gente... e aí eu não considero excludente, mas é um lugar dentro desse sistema e a forma que ele é organizado. Do ponto de vista de pensar também a sua organização interna e a sua subordinação ao capital financeiro. Então, onde, por exemplo, o que se predomina é o mando e desmando dos Estados Unidos, né, dos países imperialistas, enfim, né, as organizações internacionais e tudo isso. Não sei se respondi, eu não sou nenhuma especialista, mas quis trazer a importância também da compreensão, da contribuição da Lélia para a gente atualizar ela para os dias de hoje. Valeu, Diana, valeu, Sandra. Eu comecei a discussão da Lélia Gonçalves hoje no curso de Formação Econômica do Brasil. Super importante a gente reivindicar a Lélia para o debate, tá? Pessoal, olha só, são 6 horas. A gente vai ser expulso, então vou, Marcelo, pedir para... Sua pergunta vai ser a primeira da próxima entrevista, tá? Agradecer a Sandra pela disponibilidade de ter vindo aqui. Né? Faz muita diferença, acho que quando o entrevistado ou entrevistada, no caso, vem aqui presencialmente. E obrigado a vocês também que vieram, né? Não ficaram só de casa, né? O papo foi ótimo. Aí a gente vai disponibilizar no canal do Instituto, no YouTube. Vou te pedir, por favor, para depois você me mandar por WhatsApp ou e-mail uma foto sua, que a gente faz um cardzinho, né, para poder divulgar, tá bem? Legal. E antes de parar a gravação, você foi falando do projeto de memória, né, da UF em São Gonçalo. Aqui no Rio, você deve conhecer talvez, mas não sei, não tenho certeza, mas tem a professora Mônica Lima, de História da FRJ, tem um projeto também de resgate das memórias negras aqui no Rio de Janeiro. Eu comentei em sala hoje sobre o MUCAR, o Museu de História e Cultura Brasileira, que é muito bacana. Para quem não conhece, quando dá, eu levo a turma lá, tá? E tem visita guiada, e é lá na região portuária, na região da Praça da Harmonia, bem bacana. A gente faz justamente junto com o IPCN, né? Enfim, aquele circuito da herança africana ali na zona portuária, bem bacana. Fica um convite também para vocês conhecerem, tá bom? Obrigado, Sandra. Vou parar aqui. Eu que agradeço, gente. Estou muito feliz em estar aqui. É a minha primeira experiência e também, assim, dizer que é a minha primeira oportunidade de falar sobre a minha tese, porque eu entreguei em dezembro, aí de lá para cá a gente já, né, trabalho na universidade, e aí também com outros projetos. Então, eu agradeço muito a oportunidade de retomar o debate, que é um debate que eu quero continuar, e que é muito importante, né, para a gente pensar os projetos societários hoje, as lutas sociais como um todo, né, a importância também, e o espaço da universidade, né, que
Se hoje a gente tem essa mudança, isso também não vem de hoje, né? Mas veio lá de trás e como que isso foi se configurando aí na atualidade. Então, agradeço a todo mundo, agradeço pelas perguntas também, foi ótimo. Valeu, valeu, pessoal tá em casa também, tá? Obrigado aí pelo tempo de vocês.